Esse é o Broken Machines, o seu momento de ouvir bate-papos informais e inspiradores sobre as áreas de produto, design e tecnologia. Chega mais! E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre Golden Circle. Você fica meio perdido de tipo, tá, mas e aí? O que eu faço? Eu confesso que quando você me falou do livro até, porque você leu o segundo livro, né? Que é do Encontre o Seu Porquê, eu fiquei com um certo medo. Eu lembro que eu te falei, porque eu falei, cara, não mexe que o time tá ganhando. De largar tudo. Vai que você descobre o porquê, né? E o porquê não é exatamente o porquê que você já tem na cabeça ali. Que é o que você tá fazendo. Peraí, então pega tudo que eu fiz até hoje e joga fora, que isso não tem nada a ver com o meu porquê. Mas por que eu tô falando isso? Porque eles fizeram... Nossa, a gente tá falando porquê milhões de vezes, né? Mas tudo bem. Dá pra fazer um drinking game. Porque, game, chama? É, drinking game. Toda vez que falar porquê, bebe um shot aí, gente. Começando agora, valendo. Eles, inclusive, fazem inicialmente o porquê individual. Então, é bem legal, porque quase que virou um livro de autoajuda ali pra mim. Porque eu tava assim, gente, qual é o meu porquê? E eu li o livro por causa disso. Eu já estou bêbado. Porque eu já tinha lido. Já estou bêbado. Já tá bêbado. Já falei milhões de vezes. E o pior é que agora eu vou ficar tentando não falar porquê 1000 vezes. Então, você pode fazer para uma pessoa, você pode fazer para uma equipe, você pode fazer para a empresa. Então não é uma metodologia que você aplica só para a empresa. Você pode aplicar para qualquer necessidade, né, de encontrar propósito e tal. Por quê? Como funciona então? Como é que a gente executa esses 3 horizontes aí nas empresas? Na verdade é mais simples do que parece, né? É simplesmente dividir em 3 e entender as 3 partes ali. O core business, as adjacências e o que é o desconhecido ali, o moonshot da coisa. Quando você fala em horizonte de negócio, é muito para onde o seu negócio, para onde a sua empresa vai direcionar. Tá? Então, o que a sua empresa vai objetivar dentro daquele período. Então, o primeiro horizonte era liderar o mercado de um novo produto que a gente estava lançando. No segundo horizonte, já era fazer essa expansão para outros países. Porque aí também depende muito das suas adjacências. Você tem que entender um pouco no ponto que você está e para o ponto que você vai. Você declara qual é esse horizonte, então você escreve uma frase que declara onde é que você quer estar, né? Onde você quer chegar. E você pode listar também alguns projetos, né? Que por exemplo, eu vou precisar de um marketplace, sei lá. Eu tenho muita agonia, né, de ver as empresas bolando aí visões e não sabendo conectar, né, essa camada estratégica com a tática, muito menos com a operacional, e no final a coisa não sai do papel, a ideia não sai, ou sai diferente do que foi planejado. Mas se a sua empresa já tem uma visão aí definida, né, não necessariamente precisa passar ali pelo processo dos 3 horizontes, mas se já tiver uma visão definida, dá para usar a Vision Tree também como um método, né, de transformar em execução. A gente consegue, por exemplo, determinar, no meu ponto de vista, uma visão de um produto, uma visão de uma empresa, sem ainda ter muito bem trabalhado o Golden Circle. Mas se a gente não pensa nos horizontes, fica difícil a gente trabalhar uma visão, desdobrar ela para objetivo, para resultado, enfim. Fazendo aqui o caminho inverso, eu vou estar criando alguns experimentos para validar hipóteses, né? E essas hipóteses, elas surgiram, né, de resultados que a gente precisa alcançar. Esses resultados estão diretamente relacionados a objetivos de negócio que precisam ser alcançados para quê? Para que aquela visão lá no início se torne realidade. O que é muito importante para que isso de fato aconteça? Que todo mundo na empresa, que todas as camadas, e aí a gente volta a falar, né? Tudo que a gente explica aqui tem sempre esse ponto importante que é o ponto da comunicação. Precisa estar claro para todo mundo. Como a gente prometeu, vamos falar um pouquinho de design estratégico. Geralmente, pelo menos nas empresas que eu passei, né, nos ambientes que eu passei, os designers costumam não se envolver tanto, né, na estratégia. As decisões normalmente chegam prontas ali, né, o time de produto vem com uma necessidade no negócio ali, ou com algum número que, né, eles estão precisando mexer. Chega tudo meio pronto e o designer acaba atuando mais operacional ali, mais executando. Uma coisa que eu reparo algumas vezes é que o próprio designer, ele tem os seus medos, né, parece que ele também não quer participar muito ou não se vê nesse papel, né? Então vamos lá. Primeiro passo, identifique o problema, o maior deles. Segundo passo, faça uma pergunta. Como podemos resolver esse problema? Boa. Terceiro passo, gere possibilidades
para responder essa pergunta. Quarto passo: o que deveria ser verdade para que cada possibilidade dessa possa realmente acontecer? Quinto passo: identifique as barreiras dentre essas condições, dentre essas coisas que deveriam ser verdade, né? Sexto passo: teste para aprender, para verificar quais barreiras são verdadeiras. Sétimo passo... Esse eu sei. Calma aí. Esse é para fazer a escolha, então. Faça uma escolha com tudo que foi aprendido. Então, vamos lá. Mas por que a gente usaria, por que a gente usa esse processo, né? Por que a gente usa isso dentro da indústria de produtos digitais? Tem uma frase que ele fala no livro, né, que as ideias são fáceis, a execução é que é tudo, né? E essa frase, ela define um pouco essa realidade do mercado de tecnologia que a gente estava falando, né? Não basta ter uma boa ideia, mas tem que saber executar. E o OKR veio para isso. A gente precisa ter métricas, né? As métricas que são usadas nos OKRs servem justamente para a gente não ficar trabalhando ali em cima de uma coisa que não tem futuro. Tá, então um exemplo para um produto relacionado aí a recrutamento, por exemplo, né? Vou fazer um produto para recrutar colaboradores. No caso, é um produto novo que eu estou lançando, então eu vou usar aqui a meta adoção, tá? Que é o A do Heart. E aí seria da seguinte forma: qual é o meu objetivo dentro dessa meta de adoção? Meu objetivo é que os usuários se candidatem às vagas. Eu quero que eles adotem aquele produto. Então, eu quero que eles se candidatem às vagas que estão expostas ali. Beleza, como é que eu sei que eles estão, de fato, se candidatando? Se existirem, né, minimamente, ou aumentarem os números de candidaturas. Esse é o meu indicador. E aí, que métricas eu posso usar para perceber se aumentou mesmo o número de candidaturas? Eu posso ter números de eventos ali. Quando eu falo eventos, gente, são cliques, tá? Então, número de cliques no botão ali, aplicar para a vaga. Eu posso olhar o número de candidaturas recebidas. Então, tem algumas métricas aí que a gente pode usar para garantir que o objetivo foi cumprido de mais usuários se candidatarem às vagas. Perfeito? Boa, perfeito. Então, por exemplo, abre aspas. Nossa persona comprador ou nossa persona vendedor, cara, isso não existe. Isso não é persona. Isso é role, isso é o papel, né? Você pode até botar uma tag, e isso a gente fazia, né? O João Carlos, aí bota tag lá, o João Carlos é a persona cuja role é comprador. E eu vejo muito admin, super admin, não sei o quê. Exatamente. Visitante e... Não, isso não é persona. Para ser persona, tem que ter nome, rosto, endereço. Ela precisa ter um perfil demográfico, ela precisa ter comportamento, dores, necessidades, assim como uma pessoa real. Boa. Eu falei aqui, dei vários exemplos, né, do que é um job to be done, ou do que pode ser um job to be done, mas o que é muito importante também é a gente entender o que não é um job to be done. O maior erro é confundir o job to be done com uma tarefa ou uma atividade. Um dos maiores livros, um dos grandes livros, né, de design do Don Norman, ele diz lá no Design of Everyday Things, ele dá um exemplo claro, né, de um erro de um professor de Harvard, né, o Theodore Levitt, que as pessoas não querem comprar uma furadeira, elas querem um furo na parede. Então ele usa isso como exemplo. Então, na verdade, o job ali não era comprar uma furadeira. Ninguém compra uma furadeira e fala, uau, eu tenho uma furadeira nova. Eu quero, na verdade, fazer um furo. Porém, se a gente for parar para pensar, o job não seria nem ter um furo na parede. E aí é o que o Don Norman traz. Ele fala, na verdade, o job desse cara é pendurar um quadro na parede. Ou um retrato, né? Entendendo esse job, né, e a particularidade desse job, que na verdade é pendurar um quadro na parede, olha a 3M aí ganhando milhões de dinheiros com a fita dupla face que pendura quadros na parede. Bem mais fácil, sem sujeira. Exatamente. Então não tem furadeira, não tem furo e você usa uma fita dupla face e pendura o seu quadrinho lá na parede. Eu ainda vou, assim, mais adiante nesse conceito. Talvez não seja nem pendurar um quadro na parede, mas assim, eu acho que é mais decorar um ambiente, fazer com que aquele ambiente fique mais agradável. Melhorar o bem-estar, né, do ambiente, do quarto, da sala. Entendi, ouvi os episódios, 3 horizontes, vision, mas como é que eu faço para estar com isso tudo alinhado? Como é que a gente realmente entrega esse resultado que a gente fala passando por todas essas dinâmicas? Então, 3 horizontes. Para o primeiro horizonte,
define a visão, com essa visão define os 3 objetivos de negócio, aí de cada objetivo desse as áreas vão criar os objetivos delas, né, os objetivos e os Key Results, e tem a árvore de oportunidades para gerar de fato os projetos que vão ser realizados dentro daquele período. Isso aí, as oportunidades, boa. As soluções, as hipóteses, né? Resumi bem? Então tá bom. Isso aí, boa. E a pergunta que eu mais recebo é, por onde começar quando eu quero migrar? Porque é muita informação. Todo mundo fala, não, é muita informação, tem muita coisa realmente que precisa saber. Eu acredito que o menos importante de tudo é aprender o Figma. Então eu já recebi, assim, mentorados chegando e falando, não, mas eu já estava aqui mexendo, fuçando no Figma e tentando aprender. Isso eu acho que é algo superficial, porque amanhã, inclusive, pode ser outro programa, né? E aí você não tem realmente a base do conhecimento para estar naquela profissão e você sabe uma ferramenta. Quais as características para você um PM deve ter? Então, cuidado com as criptonitas e trabalhem essas 5 competências. Negócio, design, tecnologia, dados e gestão. Beleza? Isso é a minha opinião. Tem 2 vagas, uma pessoa está na dúvida se você é pleno ou é júnior ou é sênior, enfim. Às vezes é melhor você assumir uma posição inferior no momento. Porque se você tiver um desconhecimento da função do trabalho que você vai fazer, você vai ser menos cobrado no início, tá? E talvez você surpreenda, talvez você prove uma coisa maior. E da própria empresa, da própria cultura da empresa, da própria nicho, né? O produto, você não conhece ainda o produto, o nicho, é mais fácil entrar realmente nesse... Do que às vezes você já entrar querendo acertar uma posição maior e você já puxa aquela responsabilidade. Às vezes a pessoa compra uma briga, né? Não, mas eu sou super sênior e tal, não sei o que. Aí quando entra, ela é cobrada em relação àquilo. Não tem como se dar esse label, assim. Colocar esse label. Eu sou aquilo. Não tem como. Você vai ter que se adaptar ao como o mercado tá vendo aquilo naquele momento e dependendo da empresa vai ver de outra forma. E uma coisa que é bacana também é você conversar com pessoas, né? Converse, então, através de uma mentoria, entenda um pouco a rotina dessa pessoa, o que é exigido dessa pessoa como entregável. Será que ela cuida de um produto ou de muitos produtos? Será que ela cuida de um indicador, 2, 3, 20? Inclusive, nós damos mentoria no ADP List, né? Então, se quiserem fazer mentorias com a gente, só entrar lá no ADP List, procurar e marcar uma sessão. Eu vejo design e tecnologia com um surgimento estratosférico de novas ramificações, vamos dizer assim. Mas ainda assim vejo que a gente vai sempre trabalhar de uma forma muito concatenada hoje, com uma visão sempre muito especialista, mas ainda com um olhar generalista. Então acho que muitas ramificações surgem, mas a gente vai continuar tendo, vamos dizer assim, uns cargos mãe que vão sempre olhar o processo de uma forma mais holística. Antigamente a gente tinha uma coisa muito ligada à formação, né? Então, acho que a própria formação, ela já meio que direcionava, né? Então, você tem o designer visual, o designer de produto, e aí eu acho que está surgindo cada vez mais, né? Profissões que não necessariamente você tem uma formação ou é composta de um grupo de conhecimento, né? A própria profissão e cargo que eu ocupo hoje, não existe uma formação de product manager, né? E aí, quando você entra no universo de produto digital, né? Como cresceu muito, foram surgindo as necessidades, né? De ter especialidades aí. O cara que é UX Writer, né? A especialidade ali só focada na escrita. E eu venho de uma época que era só web design. Porque tava uma concorrência muito grande entre essas grandes startups, esses unicórnios. Para manter os funcionários, eles aumentaram muito o salário. De repente, você tem... Foi como se fosse uma bolha, né? Uma bolha. A bolha estourou, né? Exatamente. Mas eu digo da bolha estourar porque não foi uma coisa só que eu acredito que tenha sido profissional. São indicadores de mercado mesmo também que fizeram isso acontecer. Foi exatamente isso que vocês falaram. Tipo, teve um momento que parece que a empresa recebeu muito dinheiro e aí parecia que o pessoal não sabia muito bem o que fazer com aquilo, né? E começaram a contratar várias pessoas. E às vezes nem sabia muito bem o que essas pessoas iam fazer, né? Mas estavam contratando. E aí prometeram novamente de que possivelmente não ia rolar outro tipo de demissão em massa.
O que acabou acontecendo novamente, né? Eles prometem as coisas, mas eles não conseguem cumprir. E eu acho que isso é muito chato, né? Esse lance de ficar o tempo todo contando uma historinha legal para sair bem na fita, né? Ficar bem no endomarketing e no marketing externo. E no final ser tudo uma grande mentira, né? Porque realmente aconteceu outra leva de demissão em massa, que foi essa que eu fui. E eu lembro que eu entrei na salinha, tipo, o clima era de velório, né? Tipo, todo mundo com uma cara bem séria. Aí ela falou assim, você já sabe porque você tá aqui, né? Eu falei, eu sei. Ela, então, pois é isso mesmo. Eu falei, tá bom. Ela começou a conversa dessa forma? Aham. Gente. Olha, aqui é ótimo, aqui somos todos floffers. A gente dá o cartão floffer, a gente dá a comida floffer. Mas não dá o espaço para você cuidar do seu filho, que você precisa no dia a dia. Exatamente, não você dá. Tem 300 reuniões. E aí parece que segue uma cartilha de cultura. Você não gosta da cultura da enganação, né? Que tem a cartilha ali da... Não, mas você tá cansada? A gente tem o dia floffer, que ninguém trabalha, sei lá. Né? E não adianta nada, porque as pessoas acabam trabalhando escondido, porque... e trabalha no final de semana, porque tem o dia floffer, mas você não pode deixar de entregar esse OKR, senão você está na rua. Então, existe uma coisa meio mascarada no cenário geral. Pessoal, somos todos floppers. Aí, passados 2 meses... layoffers. Aí todo mundo manda os floppers tudo embora, né? Aí, tô dizendo o meu ponto de vista, tá? Eu prefiro não ser um floffer, mas ser uma pessoa, um profissional respeitado, que vai ter uma conversa séria com o seu gestor, supervisor. Você quer ser floffer? Pode ser. Você não quer ser floffer? Tudo bem também. Então, assim, se eu não me engajar, sabe, todo mundo e fazer cambalhota, cara... E você me respeita, tamo junto. É sobre isso. É sobre você não ser discriminado se você, tipo, não quiser ligar a câmera. E esse benefício do respeito, ele é muito mais importante do que o benefício, sei lá, do Gym Pass. É exatamente isso. São as 4 molas propulsoras que eu falo, né? Que fazem a gente construir times de sucesso de tecnologia. A gente acabou falando sobre elas aqui de forma não estruturada, mas estruturando um pouquinho. O primeiro ponto que eu falo é propósito. Você dá propósito pro time. Né, mostrar para eles que estão construindo algo de valor, que a gente está mudando vidas de alguma forma, e não só tecnologia pela tecnologia. Tem esse ponto de culturas de tecnologia, das pessoas entenderem que trabalham numa empresa que valoriza a tecnologia e que elas são protagonistas nesse contexto, que casa com tudo que a gente falou, do engenheiro participar das definições, do engenheiro estar desde a concepção das coisas, não simplesmente ficar executando coisas. Isso também passa por, cara, ter eventos de tecnologia, participar de evento fora, fazer meetup, fazer tech talk, compartilhar conhecimento, tudo isso é cultura de tecnologia, é mostrar para o engenheiro de que ele trabalha numa empresa que valoriza a tecnologia. Um hackathon, né, essas iniciativas. Hackathon, enfim, eu adoro fazer essas coisas, programa de estágio de tecnologia, então esse tipo de coisa vai aos pouquinhos formando essa cultura de tecnologia, a cultura de que você está numa empresa onde tecnologia é core, né, e é a protagonista. A gente falou muito sobre foco. Então, assim, uma coisa também que a terceira mola propulsora aí, que é as pessoas trabalharem com foco, né, e não ficar com uma carga cognitiva altíssima, trabalhando em 200 sistemas, em 200 coisas diferentes. Então, eu já vi muita gente saindo de empresa porque, cara, ficou impossível. Não consigo dar conta de tudo isso que eu estou fazendo. Então, isso casa também com a história que a gente falou de uma correta topologia, das pessoas trabalharem em times mais focados, com missões específicas e com uma quantidade de conhecimento necessário para fazer o trabalho do dia a dia, que caiba na cabeça delas. Né? Inclusive, no Teams Topology, né, que é o livro que é referência nesse assunto, fala sobre isso, né? Mas qual que é a quantidade de código que um engenheiro pode lidar no dia a dia? A quantidade de código que caiba minimamente na cabeça dele. Então, se ele tem que fazer alguma coisa no código, ele sabe onde ele vai achar o código que ele tem que mexer. Se ele tem que ficar falando com um monte de gente, procurando em documentação e tal, perdido para saber onde ele tem que mexer, tá errado, né? Então é baixar a carga cognitiva. Então, foco. E o terceiro ponto é esse que a gente acabou de falar, de plano de carreira e partnership, né? Então, também ele ter essa clareza sobre onde ele está hoje, quais são as competências que são importantes, o que se espera do cargo onde ele está, e quais são os próximos steps dentro da carreira dele, dentro daquela companhia, o horizonte de crescimento, carreira em Y. Isso também é um pouco mais, talvez não tão inspiracional, mas é o feijão com arroz que muita gente não faz, né? E aí deixa escapar e muita gente sai da empresa também, porque, cara, tô aqui, tô trabalhando, mas eu não sei se eu tô fazendo o que esperam de mim, não sei onde eu posso chegar daqui a algum tempo. Aí essas pessoas, elas fazem o quê? Já aprendi tudo que tinha para aprender, tudo que eu tô fazendo aqui todo dia
é mais do mesmo, então vou procurar um lugar onde eu posso aprender mais. São esses 4 pontos que eu acho que, se todos eles forem bem trabalhados, você monta um time de alto nível, de pessoas engajadas e que de fato fazem diferença para o negócio. Quando a gente vai criar uma cadeira, a gente não pensa só no visual da cadeira só ali e acabou. A gente tem que entender quem vai sentar nessa cadeira, em que ambiente essa cadeira vai ficar, qual material que eu vou precisar escolher, e aí sim, e depois testar, né? Você não vai mandar para produção, você não vai mandar para fábrica sem nem olhar. Parece que o designer, enquanto ele não abraça esse processo como um todo, ele não entende o que está em volta, ele acaba ficando limitado ali, né? Também tem outro ponto que é, quanto vai custar essa cadeira, né? O quanto que eu lucro em relação a essa cadeira, para quem que eu vou vender essa cadeira e quem tem o dinheiro para pagar essa cadeira? Eu acho que se criou departamentos, assim, dentro do processo de construir um produto. Ah, não, eu sou UX. Ah, não, eu sou UI. Ah, não, eu sou Research. Design é design. Você faz coisas. Uma pessoa que é uma boa designer, ela consegue projetar tudo. Então é um pouco isso. O bonito, o funcional, é tudo, assim, é tudo meio misturado, né? Tem coisas que você olha e fala, nossa, a construção disso é tão elegante, faz tanto sentido que naturalmente a coisa já fica interessante, já fica bonita, né? Não é uma camada que você coloca depois, mas entender isso faz sentido, né? Se eu entendo como que esse produto está sendo posicionado, com quem que ele vai concorrer, qual a lógica, quem que tá, como que a minha empresa, a marca, né? Qual o discurso que a minha empresa traz, né? Você entende isso tudo, ele tende a fazer algo que faz mais sentido, né? Que tá mais conectado com a estratégia de posicionamento de negócio, de marca, de preço, de tudo. A primeira pergunta que me fazem sempre quando eu verifico que eu tenho uma empresa remota de 400 pessoas, como que você controla? 2 fatores para mim são super importantes, confiança e respeito. E aí, confiança, porque as pessoas falam, mas como é que você sabe que o cara fez? Ué, eu pergunto para ele. A gente tem métodos e processos de gestão que entregam se a pessoa está trabalhando ou não. Se você não confia na pessoa, por que você contratou ela em primeiro lugar? Sim. Então, acaba que a gente pode dar alguns passos e analisar a nossa forma de pensar como liderança e, às vezes, o nosso processo de medir o progresso do trabalho. Sempre ouvi um papo de que é difícil estabelecer cultura numa empresa remota. Não é difícil. Se você é clara, se você consegue estabelecer metas claras, né, o resultado esperado claro, cada um decide o jeito que trabalha melhor e ponto. Antes a gente estava muito acostumado a medir pela presença das pessoas ali, né? A pessoa que chega mais cedo e às vezes a que sai mais tarde, parece que essa pessoa é o herói, né? Mas às vezes não. E somos todos adultos, tem a questão da confiança, mas a questão também, eu vejo ainda muitas empresas lidando com a situação como se fosse um colégio. No ambiente de trabalho a gente se acostumou com uma infantilização absurda, né? Performance review, você tem que tirar até nota tal. Se você não tirar até nota tal, você tá de recuperação. Bater ponto pra mim é uma coisa absurda. E é uma troca, trabalho tem que ter essa confiança. Se você não tem essa confiança, acabou. Eu acho que a maior gafe que aconteceu comigo, coitada, mas teve uma call onde minha mãe passou de toalha no fundo. Ah, meu Deus. Ué, dessa de nude a gente viu uma vez, né, no escritório que a gente trabalhava, lembra? Que dava de frente para um outro prédio. Um rapaz a mesa dele era de costas para a janela e ele estava com o monitor ligado, assistindo um filme pornô. E aí alguém na nossa sala viu. Fui eu. Foi você? Fui eu. E de repente a empresa inteira estava em pé na janela, olhando, né, o que o cara estava assistindo. De repente a gente começou a gritar, né? A gente começou a gritar, acenar pro cara e tal. E aí lá pras tantas o maluco olha para trás. E tem um andar inteiro da empresa parado. Um andar inteiro da empresa no outro prédio. Não existia smartphone. E aí, na época, os celulares tinham... Eles tocavam musiquinha da Nokia normal, sabe? Aí você podia baixar uns toques diferentes. E aí eu achei um toque que era o barulho de uma cigarra. Aí eu resolvi botar no meu celular e esconder o meu telefone numa área da sala que a gente trabalhava, que era onde a gente guardava as bolsas, assim. E aí eu botei o meu celular ali e eu mesma liguei pra ele. E aí ficou uma cigarra cantando dentro do escritório. Eu tava pensando aqui naquela clássica que todo mundo já fez. Todo mundo já fez essa, impossível. Você plugar o mouse no computador do outro e ficar mexendo à distância. Parece que eu não fiz isso. Como assim, sabe?
que você pluga o seu mouse, né? Sem fio. Pluga o transmissor. USBzinho, você pluga atrás do computador da pessoa sem ela saber. A pessoa tá lá trabalhando e tal, não sei o que, você pega seu mouse na sua mesa e faz assim, mexe rápido assim. Aí a pessoa... Isso. Eu ia contar essa, eu fiz essa com um menino que trabalhava com a gente. Na hora do almoço, eu fui lá e botei o negocinho do meu mouse. Vem gente do suporte. Os caras chamam um monte de gente e falam, aqui, ó, tá mexendo sim. Gente, é maravilhoso isso. Isso é um dos pontos que não explica tão bem. Eu tive que me aprofundar para conseguir entender todos os usos. Não é tão claro ali como funciona todos os benefícios. E aí tem mais um aplicativo para você instalar. Mas isso, acho que se fosse um super app, né? Vamos falar assim, que tivesse todos os aplicativos ali funcionando por baixo. Será que o super app atrapalharia a performance, que vocês até citaram como uma coisa positiva? A minha opinião de usuário não é meu problema. Se virem. Como vão resolver não é a questão. Para mim, resolvendo tá ótimo. Eu sou usuário, eu quero o negócio funcionando e simples. O dinheiro tá lá para isso. E aí, gostou desse episódio de Broken Machines? Então não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e comentar. O que mais o inspirou nesse papo? Tem dúvidas, sugestões ou pedidos de temas para debatermos? É só mandar pra gente. Você também pode nos seguir no Instagram, @broken.machines, para mais conteúdo sobre os temas. Lançamos novos episódios de aproximadamente 1 hora quinzenalmente. Até o próximo!